O tema de hoje é os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos foram dados por Deus ao povo de Israel cerca de 3.500 anos atrás e continuam a ser fundamentais para a vida de todo cristão. Por isso, o título desse vídeo é Os 10 Mandamentos ontem, porque eles eram fundamentais naquela época, e hoje, porque eles continuam fundamentais no dia de hoje. Os 10 mandamentos podem ser encontrados na Bíblia, lá no Êxodo, no capítulo 20, e eles são repetidos no livro do Deuteronômio, no capítulo 5. Você pode ir até lá conferir direitinho como eles são escritos, o que está dito, para poder acompanhar melhor o que eu vou falar aqui. E eu começo discutindo por que há necessidade de mandamentos. Porque Deus tem que dar mandamentos para o ser humano. Porque Deus não deixa os seres humanos agirem como eles entendem que é melhor e não se intromete nisso. Há 3 razões para isso. A primeira delas é colocar as pessoas no bom caminho. Agora, Deus não trata das coisas que a gente faz por conta própria sem que ele precise intervir. Por exemplo, a Bíblia não manda o ser humano preservar a própria vida. Isso a gente faz naturalmente. Não precisa ter mandamento para isso. Como também a Bíblia não tem um mandamento mandando as mães amarem os seus filhos. Com pouquíssimas exceções, as mães fazem isso naturalmente, elas amam os seus filhos. Portanto, os mandamentos aparecem somente para aquelas coisas que a gente não faria por conta própria se não fôssemos incentivados por Deus. Quer ele dizendo o que temos de fazer de certo, como ele dizendo aquilo que temos que evitar de fazer de errado. Então, é preciso ensinar as pessoas a amar o próximo, o mandamento que Jesus deu, a lei do amor. Ame ao próximo como a ti mesmo. Por quê? Porque as pessoas, naturalmente, não amam o seu próximo como a elas mesmas. Então, é preciso ter um mandamento para isso. E esse é o espírito que está por trás dos famosos 10 mandamentos. A segunda razão para existirem mandamentos está baseado num princípio jurídico que ele é bem conhecido. Sem lei não há transgressão. Ou seja, a autoridade constituída só pode punir um cidadão ou uma cidadã se houver uma lei dizendo que aquilo que ele ou ela fez estava errado, era um crime ou era uma transgressão. Se não há uma lei dizendo que determinada coisa é errada, a pessoa pode fazer. E nós vemos esse problema com frequência no caso dos crimes da internet. Como a internet se desenvolve com muita rapidez, não há tempo da legislação seguir a internet. Então, volte e meia, há coisas que acontecem na internet que não estão regulamentadas, não há lei dizendo o que pode ou não ser feito. E aí as pessoas cometem um crime, o que parece ser um crime, mas não há uma lei que caracteriza que aquele ato é um ato errado. E aí ficam os advogados, os juízes, tentando aplicar leis parecidas àquele caso, mas que não se aplicam bem, dá um monte de confusão. Deus estabeleceu leis com precisão, dizendo o que nós devemos e o que nós não devemos fazer. Não há margem para ambiguidades, para dúvidas. E Deus pode nos punir quando nós erramos ao transgredir as leis que ele estabeleceu. Então, se há uma lei, há uma transgressão, há um crime, e é possível haver uma punição, e essa punição ela é justa. A terceira razão para haverem mandamentos é para que as pessoas possam entender que os padrões de Deus são muito, mas muito elevados, porque Deus é santo e Deus é perfeito. Então, para que a gente atendesse os padrões de Deus, a gente precisaria viver uma vida que a gente não consegue viver. Somente um ser humano foi perfeito, que foi Jesus Cristo. Nós não conseguimos atingir esta perfeição. O próprio apóstolo Paulo falou: o bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero, esse eu faço. Ou seja, ele peca até não querendo pecar, ele pecava. Então, quando Deus nos dá leis
que mostram aquilo que ele espera do nosso comportamento, fica claro para nós que a tarefa que nós temos à frente é uma tarefa impossível para ser atingida com recursos próprios. Por isso que a gente diz que ninguém é salvo pelas suas boas obras, porque as boas obras é aquilo que a gente faz com os recursos da gente, e a gente nunca chega no nível de perfeição que Deus espera, que Deus estabeleceu para nós. Repare que a Bíblia diz que a gente peca por pensamentos, palavras e obras. Imagina, o que eu penso já constitui pecado. O que a lei nos mostra é que nós precisamos desesperadamente da misericórdia, do perdão e da graça de Deus. Da graça de Deus que está corporificada em Jesus Cristo, na morte dele na cruz, para que nós possamos ter os nossos pecados perdoados, não pelos nossos méritos, mas pela aceitação de que Jesus é o nosso Salvador e veio ao mundo para abrir as portas da salvação para nós. Então, a lei aponta para a necessidade da salvação e explica por que Jesus precisou vir ao mundo morrer por nós. Agora vamos falar sobre os tipos de mandamentos que existem. Há dois tipos. O primeiro é o tipo negativo, isto é, Deus diz o que não deve ser feito. Não matar, não roubar, não adulterar. E há uns mandamentos positivos, que Deus estabelece o que nós temos que fazer. Honrar pai e mãe, guardar o sábado, amar o próximo como a nós mesmos. Mandamento negativo diz o que nós não podemos fazer. E mandamento positivo diz o que nós temos que fazer, o que é esperado que a gente faça. É muito mais fácil cumprir os mandamentos negativos, basta evitar aquilo que está proibido. Por exemplo, não roubarás. Então, se eu não roubar, cumpri o mandamento. Agora, honrar pai e mãe. O que é honrar pai e mãe? Até onde eu preciso ir na relação com meu pai, com a minha mãe, para honrar o meu pai e a minha mãe? Guardar o sábado. O que é guardar o sábado? O que é não trabalhar nesse dia e se dedicar a Deus, às coisas espirituais, etc. Tanto isso é verdade que os judeus tinham mais de 100 mandamentos complementares feitos por eles mesmos, não mandamentos divinos, mas mandamentos que eles fizeram, os rabinos, os estudiosos, etc., para caracterizar o que é guardar o sábado. Quantos quilômetros se pode andar, se pode cozinhar, não pode cozinhar, se pode acender fogo, não pode acender fogo, se pode andar de elevador, não pode andar de elevador. Por quê? Esse é um mandamento positivo e fica sempre a dúvida se a gente já fez o suficiente, se a gente está no caminho certo. Mas a lei positiva é aquela que verdadeiramente molda o caráter das pessoas. A lei negativa simplesmente evita que elas cometam pecados sérios, mas a lei positiva é que a coloca no caminho certo. Então, eu aprendo a amar meu próximo como a mim mesmo e a vida muda. Eu nem vou precisar dos outros mandamentos, porque se eu amo o meu próximo como a mim mesmo, eu não vou roubar, eu não vou adulterar, eu não vou mentir para ele e assim por diante. Então, o que molda o caráter do ser humano é a lei positiva, embora ela seja mais difícil de entender e cumprir. Nos 10 mandamentos que Deus deu para Moisés, lá no Monte Sinai, conforme relatado lá no Êxodo, 8 deles são do tipo negativo e apenas 2, honrar pai e mãe e guardar o sábado, são positivos. Há uma ênfase maior no aspecto negativo e uma ênfase menor no aspecto positivo. Já Jesus vem depois e reverte isso. Jesus dá muito mais ênfase aos mandamentos positivos. E isso ocorre porque, ao longo dos séculos, os judeus tiveram acesso a um monte de ensinamentos adicionais e foram preparados para conseguir entender aquilo que Jesus veio ensinar. Agora, como estão organizados os 10 mandamentos? Eles estão divididos em 2 grupos. O primeiro grupo trata do relacionamento do ser humano com Deus.
Esse grupo abrange os mandamentos 1 a 4. Não ter outros deuses diante do nosso Deus, não fazer imagens de escultura, não tomar o santo nome de Deus em vão e guardar o dia do sábado. O segundo grupo trata do relacionamento das pessoas entre si. É como se o primeiro grupo tratasse do relacionamento vertical, o ser humano com Deus. O segundo grupo trata do relacionamento horizontal, do ser humano com o outro ser humano. Então, nesse segundo grupo, que são os mandamentos 6 a 10, nós temos não matar, não roubar, não adulterar, não dar falso testemunho e não cobiçar aquilo que é do próximo. Mas ficou faltando um mandamento nessa conta, que é o mandamento de número 5, honrar pai e mãe. Esse mandamento, na verdade, é uma espécie de fronteira entre os dois grupos, porque a relação nossa com o nosso pai e com a nossa mãe tanto é uma relação entre seres humanos, portanto, tem a ver com a relação horizontal, como também tem a ver com o ato de criação de Deus, que aparece na nossa vida através da ação dos nossos pais. Então, também tem um quê de relação vertical. O quinto mandamento, honrar pai e mãe, pertence aos dois grupos, é uma espécie de interseção, de fronteira entre os dois grupos. Agora, eu queria falar ainda sobre a questão de punições e recompensas. É interessante perceber que nenhum dos 10 mandamentos traz uma punição automática ligada à violação desse mandamento. Por exemplo, você roubou, você morre. Não, isso não existe. Não está nos mandamentos. É claro que leis complementares, depois, lá na lei mosaica, falaram das punições que as pessoas precisavam sofrer por terem violado o mandamento, mas não tem a ver com o mandamento original que Deus deu. E a razão para não haver uma punição relacionada com cada mandamento é simples. Punições e recompensas terrenas estão fortemente ligadas às práticas sociais em vigor. Portanto, seu valor varia muito ao longo do tempo. Por exemplo, nos tempos bíblicos, o principal objetivo da vida de uma mulher era ter filhos. E hoje muitas mulheres, por vontade própria, escolhem não ter filhos. Então, na época bíblica, uma punição para uma mulher, você não vai ter filhos, era uma punição seríssima. Hoje, essa mesma punição pode não ter efeito para muita gente. O valor das punições e das recompensas mudam ao longo do tempo. Hoje, você quer punir um adolescente, tira o celular dele. Ele fica incomunicável, não fala com os amigos e amigas, não participa de nada, não troca experiências, ele ou ela vira um pária social. Então, é uma punição seríssima. Anos atrás, 10 anos atrás, 15 anos atrás, não existia isso. Então, Deus foi sábio ao não estabelecer punições para as violações dos mandamentos. Mas ele deu uma recompensa para um mandamento, que é o mandamento de honrar pai e mãe. E esse mandamento tem como recompensa ter uma vida extensa, uma vida longa. E aí você poderia dizer, Vinícius, mas não se aplica a esse caso? Ora, viver mais é uma recompensa que as pessoas sempre querem, sempre desejaram. Então, isso é atemporal, não passa com o tempo. Então, esta recompensa, ela é perfeitamente adequada e ela se aplica a apenas um mandamento, só ao mandamento de honrar pai e mãe. Eu espero que você leia sobre os 10 mandamentos, estude, procure entender o que eles querem dizer, a importância deles no dia de hoje continua sendo importante não roubar, não adulterar, não dar falso testemunho e assim por diante. Eles eram importantes lá atrás e eles continuam sendo necessários para uma sociedade minimamente justa. Então, leia, procure entender o que eles dizem e, sobretudo, cumpra aquilo que Deus estabeleceu para nós. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like, nos recomende para amigos, familiares, porque tudo o que queremos é divulgar a palavra de Deus. E que Deus abençoe a sua vida, que Deus ilumine os seus caminhos e que Deus te dê a paz. Tchau, tchau.